Então, entra essa definição da ecogastronomia, né? Que é o equilíbrio, na verdade, com tudo, com o alimento, com a cultura e também envolvendo a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. E entra a questão do consumo consciente, né? Já que a gente tem uma demanda extremamente grande em função da própria população. Então, para se ter uma ideia, a humanidade já consome 50% dos recursos naturais que são renováveis, né? 16% da população mundial é responsável por 78% desse consumo. Porque lembra que nós vimos aula passada que esses 16%, na verdade, são parte da população que está nos países desenvolvidos e que, consequentemente, é a população que consome. Só que se todo o planeta consumisse igual a esses 16%, o planeta não ia dar conta. Então, a gente ia precisar de 5 planetas com os recursos naturais envolvidos para suprir toda a demanda. Então, realmente, a gente tem um desequilíbrio aí com relação ao consumo do recurso e à distribuição disso. E os alimentos, né? Então, de uma maneira geral, a gente sabe que é um ato instintivo e natural. Então, como nós somos seres que necessitam de um alimento para a sobrevivência, porque a nossa fonte de energia, ele vem do alimento, ele acaba sendo um ato instintivo e natural. Então, o nosso próprio organismo, ele já funciona, vamos dizer assim, para o bom funcionamento e nos avisa da necessidade do alimento. Então, como que eu sei que meu organismo precisa de energia e precisa de alimento? Alguém pode me responder? Como que eu sei? Quando eu tô com fome. Quando eu tô com fome, né? Então, quando eu tô com fome, quando eu tô com sede, pessoal, é uma resposta de que o meu organismo precisa de água ou que ele precisa de alimento. Então, existe todo um sistema de comunicação dentro do meu organismo, de hormônios, que vai avisar meu cérebro e vai mandar a mensagem da fome, né? Então, é instintivo. Então, eu costumo falar que o nosso organismo é máquina perfeita, porque ele nos avisa a necessidade de alimento, né? Então, o ser A humano. gente que estraga ele, né? Oi? A gente que estraga o nosso corpo. Ele Porque avisa, né? apesar de eu ficar muito tempo na cozinha fazendo comida, Hum. eu fico muito tempo sem comer. Porque eu não sou aquela cozinheira que cozinha ao mesmo tempo que comendo. Então, eu esqueço de me alimentar durante várias horas, Hum. e só na parte da tarde que eu começo a comer, que eu vou sentir a fome. Então, porque o nosso organismo ele acaba sendo adaptativo, né? É. E aí, consequentemente, por isso que passa muitas vezes por esse grande período de jejum, né? Então, tem gente que fica, né? Que não É. janta e vai comer à tarde, por exemplo. Então, o nosso organismo também ele tem alguns efeitos adaptativos, né? Mas o ideal é comer corretamente, né? É certo. Depois, as preferências individuais se formam desde a infância e vão se afirmando no crescimento do indivíduo. E que, na verdade, esses hábitos e essas preferências individuais vêm do que aquilo que é colocado no seu prato. Né? Então, quando você é criança, se você tem a tua família ou quem produz a sua comida tem o hábito de fazer alguns tipos de alimento, é certo que na fase adulta são esses alimentos que você vai comer. Então, que é um choque, eu brinco que é um choque de realidade quando a gente se casa. Porque você traz os seus hábitos alimentares e o seu companheiro ou seu parceiro traz os hábitos alimentares da casa dele. Então, por exemplo, na minha casa, como meu pai era produtor rural, então a gente sempre tinha uma grande variedade de legumes. O meu marido é arroz, feijão e carne. Então, se não tiver legumes, para ele não tem problema nenhum. Na minha refeição, se eu não tiver um legume, não tem, para mim é sinal que está faltando alguma coisa, né? E não é só cenoura e vagem, né? Então, tem o hábito de comer muita abobrinha, quiabo, escarola, e que muitas vezes não é comum
em famílias mais que não conviveram com isso, né? Bom, então isso vem evoluindo com o nosso crescimento, e a gente carrega isso para a nossa fase adulta. Então, o alimento, lembra que ele é essencial para as nossas funções vitais, então não é à toa que a gente se alimenta, né? É por uma necessidade de sobrevivência e funcionamento adequado. Nós conhecemos os grupos alimentares, né, então, que estão presentes no nosso prato de comida, e que lá são os carboidratos que vocês conhecem, pães, massas, cereais, que é a nossa principal fonte de energia, vem dos carboidratos. Então, a nossa alimentação, ela fica muito comprometida quando eu faço uma dieta baixa de carboidratos, que uma dieta da moda aí é a dieta low carb, né? Então, que é aquela que é baixa de carboidratos, mas ele é super importante porque ele é a nossa fonte principal de energia. Depois, os lipídios, que também estão presentes, né? Lembrando que os lipídios de origem vegetal são os azeites e os óleos, e de origem animal a gente chama de gordura e banha, né? Mas, na verdade, a estrutura deles é praticamente a mesma, né? Existe só a questão da saturação e da insaturação. As proteínas, que eu tenho também de origem animal e vegetal, né, que faz parte do bom funcionamento do nosso organismo, né, então ele acaba sendo matéria-prima para a produção A gente de já estudou isso colágeno. daí. A Oi? gente parece que teve essa matéria, Teve. essa parte, né, em nutrição. Isso, então por isso que eu estou passando bem rapidamente, É, né, então, para ingestão de aminoácidos, né, que as proteínas que a gente ingere vão ser degradadas e serão produzidos aminoácidos, que a partir dos aminoácidos vão produzir as nossas proteínas. As proteínas transportadoras, como o caso da hemoglobina, o colágeno, que é da lubrificação de juntas, o músculo, né? Então, são todas essas proteínas que estão dispersas no nosso organismo. Então, carboidrato, lipídio e proteína são chamados de macronutrientes. E ele é a maioria quando a gente olha aquele nosso prato de comida, né? O tradicional prato de arroz, feijão, bife, salada, né? Então, a gente vê que a maioria são esses macronutrientes. E depois, uma menor quantidade, que são os micronutrientes, que intrinsecamente eles já estão nesses alimentos que a gente consome. Então, na carne, na verdura, no legume que eu como, já tenho a presença de vitaminas e sais minerais que eu insiro através da alimentação, certo? E a água, né, que é fundamental. Na verdade, ela é mais fundamental que o alimento. Então, a água, eu consigo ficar um dia sem ingerir água, mas o alimento eu consigo ficar até 40 dias sem ingerir alimentos, porque o nosso próprio corpo, ele tem mecanismos de produção de fontes de energia, mas a água não tem. Então, é fundamental que a gente tenha uma ingestão de água, uma quantidade adequada para isso, para o bom funcionamento, já que muitas coisas do nosso organismo, ele acontece no meio aquoso, certo? E aí, aquela pirâmide alimentar, né? Então, que a base dela são os carboidratos, depois frutas, verduras e legumes, as oleaginosas, as carnes e os óleos e gorduras e os açúcares, né? O que acontece hoje, que é em função dos nossos maus hábitos, essa pirâmide era totalmente desestruturada. Então, a gente tem um consumo excessivo de óleos e gorduras por meio das frituras, uma grande quantidade de carne, né? E muitas vezes eu achando que diminuindo o carboidrato eu estou compensando esses excessos de gordura, por exemplo, que a gente está ingerindo, né? Então, existem outras propostas de dieta, mas a mais aceita é essa daqui. Claro que, mas posso comer bastante carboidrato, muitas frutas, muitos legumes? Posso, mas lembra que o normal é uma dieta, dependendo da pessoa, de 2.000 a 2.500 calorias. Então, dependendo do tamanho do prato, eu vou colocar carboidrato, eu vou colocar verduras, eu vou colocar feijão,
e isso daqui pode extrapolar essa dieta de 2.000 calorias, né, que esse que é o grande problema, né, de consumir o excesso. E aqui, pessoal, uma questão da relação do, então, nós necessitamos do alimento, e que essa questão do alimento, ele está relacionado ao consumo, e aos nossos hábitos, e ao poder aquisitivo. Então, não sei se alguém já viu essa aula do sábado, que tem uma série de fotos, que é de um fotógrafo, que ele publicou um livro, que tem a imagem da família, a imagem da compra de mercado de uma semana, e aqui o valor do quanto foi gasto em dólares. Então, são várias fotos, eu vou passar rapidamente, mas só para vocês observarem o quanto de produto industrializado que tem e o quanto de produtos naturais que tem. E como que isso reflete na saúde, que não é o que a gente quer discutir, mas a questão do resíduo gerado, das embalagens e os possíveis desperdícios. Né? Então, aqui uma família do Japão, a gente vê bastante produto industrializado, aqui uma família italiana, que a gente vê uma grande quantidade de cereais, de frutas e verduras, pouco, proporcionalmente, de produtos industrializados, e o valor de $260, né? Lembrando que é comida de uma semana. Uma família num campo de refugiados na África, então veja que a base da alimentação deles é farinha, que é carboidrato, então que garante a fonte de energia. E temperos, né, o valor $1,23. Uma família do Kuwait, então a gente vê que o volume é grande, bastante vegetais e produtos industrializados. Americano, então a gente vê o perfil do alimento aí, uma grande quantidade de junk foods, né, as pizzas, as batatas, a cerveja e muito produto industrializado. O México, uma grande quantidade de verduras e frutas. A China, também, um menor volume de comida, mas também poucos produtos naturais. Aqui uma família no Egito, também muitos produtos naturais. Uma família no Equador, que também só produto natural, então sem nenhum produto industrializado, pouca quantidade, se a gente for pensar no tamanho da família, e a gente vê também os carboidratos aqui atrás. Uma família britânica, então aqui o cachorro faz parte da família, basicamente 80% de produtos industrializados e embalados. Uma família do Butão, que é na Ásia, né, então a gente também vê só produtos não industrializados, as farinhas, e uma família relativamente grande. Da Alemanha, que a gente vê também um pouco de produtos naturais, mas todo o restante são produtos industrializados, né? E então imagina a quantidade de embalagens que isso é gerado, desde as embalagens de vidro, as embalagens cartonadas, né? Os papéis, os plásticos, né? Então o consumo excessivo e também a quantidade de resíduos gerados também em grande quantidade. Uma família na Índia, então praticamente produtos naturais, sem embalagem. No Canadá, então também carnes, poucos produtos industrializados, embora o país Professora, seja industrializado. Diga. a Andressa pediu para aceitar ela que caiu a internet dela. Tá, peraí. Foi. Aqui na França, e o valor disso, né? Então, isso daí, pessoal, essas compras, elas acabam demonstrando o perfil da família e o consumo relacionado. E o valor também relacionado a essa compra. Então, e que isso vai estar ligado diretamente também à quantidade de resíduos que vai ser gerado, principalmente que envolve a questão das embalagens que a gente vai conversar mais para frente. E vocês sabem que quando a gente fala da gastronomia, existe toda uma evolução,
desde que o homem começou lá com a primeira cocção, com o surgimento do fogo. Então, que existe toda uma evolução para isso, né? Então, novos produtos, novos métodos, novas técnicas de cocção, armazenagem, transporte, né, que contribui aí para a evolução desse cenário gastronômico, né, e o gosto da clientela. Então, a gente vê uma evolução constante nessa área da gastronomia relacionado a tudo, desde os produtos, as técnicas e transporte, e adequando o gosto das pessoas que consomem, né. Então, o homem mudou e, consequentemente, a gente sabe que os hábitos alimentares também mudaram, né. Então, hoje a gente tem alimentação que é feita em casa, a gente tem opção de restaurantes fast foods. Agora, nesse momento de pandemia, a gente vê a questão do sistema delivery, que explodiu, né, e que, na verdade, tem garantido a sobrevivência de alguns dos restaurantes, né, então, desde os restaurantes mais simples até os restaurantes mais sofisticados, restaurantes estrelados, aderiram ao sistema delivery, né, e aí o que acontece também a partir do século XXI, então, a partir de agora, na contramão desse sistema de fast food, entrou o conceito de slow food, que é uma forma de apreciar, de maximizar a qualidade e os sabores dos alimentos e também não ter pressa para saborear, né? Então, essa é uma tendência, né, dos dias de hoje, embora também difícil, em alguns momentos, a gente atrelar isso ao nosso dia a dia, que todo mundo super atarefado, e que normalmente a gente tem um tempo de comer com tranquilidade nos finais de semana, ou quando a gente não está em atividade de trabalho, né? Mas é um conceito hoje muito comum, e alguns restaurantes também aderindo a esse esquema de slow food, certo? E aí, nessa evolução toda da gastronomia, um destaque muito grande foi com relação às técnicas de higiene dos alimentos. E aí, o ponto do alimento globalizado. Então, todo mundo tem claro, pessoal, o que vem a ser o alimento globalizado? Todo mundo sabe o conceito do alimento globalizado? Pode falar, pessoal. Não? O que é um exemplo de um alimento globalizado? Alguém pode me dizer? Qualquer produto que é transportado de um país para o outro, por exemplo. Chega de fácil maneira para todo mundo, Soja, né? Então, mas a soja, por exemplo, ela é um alimento globalizado, mesmo porque ela é a base de muitos alimentos que a gente nem imagina. Mas um exemplo mais prático do seu dia a dia. Tem algum alimento que é globalizado? carne. Arroz, carne. Arroz, a carne, que mais? Milho, feijão, milho. Sim, mas algum prato específico? Um prato específico? Comida japonesa. Isso, comida japonesa. Comida de outros lugares, né? De outros países que a gente come fácil hoje, né? Todo mundo tem acesso. Alguém no está mundo falando, inteiro, aliás, né? alguém está falando do McDonald's, né? Dos sanduíches do McDonald's, né? Então, quem falou? Eu. Então, esse alimento globalizado, pessoal, ele existe, né? Não sei, tem alguns livros até que fala da origem dos alimentos. Então, que alguns alimentos a gente acha, por exemplo, que o sorvete é da Itália, mas na verdade o sorvete ele é chinês, né? Então, o feijão a gente acha que ele é restritamente brasileiro, mas na verdade ele começou o cultivo nos Andes, né? Então, hoje a gente tem um alimento globalizado. Então, eu não passo mais vontade de tomar um café que eu via que só tinha nos Estados Unidos e que era vendido na cafeteria Starbucks. Starbucks. Né? Então, hoje aqui no Brasil... A gente está falando tudo novamente que a gente vê na nutrição, em marketing.
Isso. Então, a gente tem uma globalização desses alimentos, né? Como que eu consigo essa globalização? Porque hoje eu tenho informação muito rápida. Então, a gente vê alguma coisa, é possível ter o acesso de compra disso, seja por meio de internet, ou seja, de alguns comércios especializados. Então, aqui em Presidente Prudente, nesse último mês, abriu 2 lojas, uma especializada em comida italiana, em insumos de comida italiana, então os embutidos, os vinhos, alguns tipos de queijo, temperos, molhos de tomate, exclusivamente italianos. Então, a casa é de produtos italianos. E tem um outro comércio que é especialista em comida mineira. Então, veja, regiões completamente distantes da nossa, mas que a gente pode ter um acesso fácil a alimentos de outra nacionalidade, porque a gente tem a informação muito rápida, certo? Então, o turismo, ele favorece muito isso também, né? Então, essa possibilidade de mobilidade que nós temos no planeta, então permite também que a gente tenha o conhecimento de outros alimentos e de outras culturas, certo? Então, hoje, o mundo, ele é globalizado, e, consequentemente, o alimento também é globalizado, certo? Em função do quê? Em função da rápida informação e do fácil acesso ao que a gente deseja. Alguém tem vontade de comer alguma comida que é de outro país e que nunca viu fazer aqui? É que vocês agora têm o privilégio de aprender a fazer algumas comidas, né? Mas alguém já pensou em algum tipo de comida e nunca provou porque não teve acesso aqui em Presidente Prudente ou na nossa região, por exemplo? Alguém tem alguma comida? Não que eu me lembre, professora. Olha, eu É que eu faço tanta coisa no meu serviço que a única coisa que eu não quero pensar à noite é comida. E hoje mesmo eu fiz polvo à provençal. Que chique. Ah, é uma coisa simples que eu acho que eu nunca comi acarajé. E nem é tão longe. Mas a Isso, gente não é tão acha. bom. isso. Olha, pessoal, comida indiana é uma comida, na verdade, comida paquistanesa. Eu morei fora um tempo e tinha uma amiga que era do Paquistão. E a comida do Paquistão, ela é extremamente perfumada. Então, você acaba sendo induzida a comer a comida pelo cheiro que ela tem. E aqui no Brasil, e eu comi porque ela fez, mas aqui no Brasil, eu nunca vi em nenhum lugar que tenha comida paquistanesa. Comida indiana, aqui na nossa região, também não tem. Nas grandes cidades, Campinas, São Paulo, tem restaurantes indianos, mas aqui também Eu não tem. gostava dessas comidas eu mesma nunca comi, mas algumas coisas assim eu vou fazer com o meu patrão. Porque é Ele muito, gosta é de comer, muito, é ele é muito. muito viajado, então ele gosta de comer muitas coisas assim diferentes, entendeu? Aham. Aí ainda mais agora nessa pandemia, ele tá me deixando louca. Que, Porque como ele não pode viajar, ele quer comer o que ele gosta de comer lá fora, na cozinha. aham. E aí, na verdade, o sabor vai remeter ao lugar, né? É, É isso que ele pretende. mais ou menos isso. Então era essa parte. Então, toda essa parte mais bem desenvolvida foi tratado naquele material da aula de sábado, certo? E aí também a questão do consumo consciente, né? Então, o alimento globalizado, a gente sabe da crise ambiental envolvida a população e o alimento diretamente, né? Então, a questão do consumo consciente desses recursos para a produção do alimento. Então, a água, né? No caso do alimento, a questão do minimizar desperdício, o reaproveitamento de alguns alimentos, os descartes adequados e o lixo orgânico, que pode virar um composto, e também o tipo de produtos que a gente utiliza na limpeza, né? Que antigamente era o quê? Soda cáustica que utilizava, por exemplo, né? Água sanitária, que embora ainda é utilizado, mas hoje a gente tem uma gama de produtos que geram um menor impacto ao meio ambiente
e também resolvem a situação, muitas vezes, até de uma maneira mais fácil, né? Só ver os removedores de mancha que a gente tem hoje. Eu não preciso nem esfregar, você deixa o produto em contato com a roupa por um tempo e ele tira a mancha. E sem estragar o tecido, né? E também, além do consumo, a gente tem a questão dos fornecedores, né? Então, quando a gente pensa no uso excessivo de praguicidas e fertilizantes, quando a gente pensa no uso racional da água, a gente tem a questão do fornecedor que está preocupado com essas questões envolvidas ao meio ambiente, né? E sem falar que o fornecedor consciente, pessoal, ele também trabalha com responsabilidade das questões sociais, principalmente no que diz respeito à mão de obra utilizada, né? E a valorização da agricultura local, que também entra nesse aspecto da sustentabilidade. Então, de sempre buscar produtos mais próximos que terão melhor qualidade do que um produto que precisou viajar uma semana, por exemplo, para chegar até o lugar de consumo. Né, que aí isso chama-se regionalismo sustentável, né, que é justamente essa capacidade de consumir de uma maneira adequada, com produtos de boa qualidade e próximo de onde você está sediado. Então, esses foram alguns pontos abordados naquele assunto tratado de sábado, na aula não presencial. Não sei se alguém já tinha feito as atividades. Alguém já começou a fazer as atividades propostas? Eu acho que eu comecei, sim. Uhum. Eu ainda não, Pro, vou fazer esse fim de semana. Uhum. Né, porque, na verdade, é isso que está abordado no trabalho. Certo? Eu nem sabia que tinha essa aula aí no sábado. Uhum. Então, é isso, pessoal. Diga. Para mim, a minha primeira aula é hoje. Ah, não tem problema, sempre é dia. Mas eu vou entregar, tá? Certo. Eu entrego o teu trabalho, mas me dá um tempinho. Não, tá prorrogado lá, pessoal. Vocês vão ver que o meu objetivo com vocês é que vocês façam as atividades. Então, que nem aconteceu todo esse problema aí de aprender do desencontro da sexta-feira passada, gente que diz que tentou fazer, não conseguiu, não tem problema, a gente prorroga. Porque o que eu quero é que vocês façam as atividades. Eu coloco as datas, pessoal, porque o ser humano, de uma maneira geral, eu não sei se é o caso de vocês, tende a deixar as coisas para a última hora. Né? Então, vocês vão perceber que nós vamos ter várias atividades ao longo da disciplina. E se não colocar data de prazo, o pessoal vai ficar tudo para o final. E aí vai sobrecarregar. E vai achar que é muita atividade. Mas, na verdade, se fizer as atividades no tempo correto, não vai ter problema. Né? Porque o prazo que eu deixo é o tempo hábil para vocês fazerem realmente. Que foi, Rose? Não, eu falo que todo mundo também trabalha, não tem tempo também para deixar acumular, né? Uhum. Todo mundo trabalha, e aí tem que ter um tempo, final de semana, é o tempo para a gente poder fazer. Isso. Então, tem ficado, essas de sábado tem ficado uma semana. Essa eu também interrompendo de novo você, professora, a senhora, sei lá. Você, eu estou assim, muito sobrecarregada, porque minha nora está grávida e ela está com a placenta descolada, né? Uhum. Então, ela está em repouso. E, além de eu trabalhar fora, eu que estou dando um apoio lá para o meu filho e para ela. Então, vai fazendo, e aí, se tiver problema, pessoal, vocês vão me avisando que eu abro, que não tem problema nenhum. Porque lembra que o objetivo é fazer a atividade, certo? Então, quanto a isso, é bem flexível, só precisa tomar cuidado porque vai acumular. E aí, se acumular, vai reclamar e vai achar que é muita tarefa. Ô, professora, eu tô tentando acessar aquele texto que você deixou disponível, mas não entra o texto Fundamentos de Gastronomia. Então, é porque ele é da biblioteca, é da minha biblioteca, não é da Pearson. Mas dá pra gente fazer o trabalho sem ele, então? Dá para fazer, pessoal, porque isso
Se tiver alguma outra referência de fundamentos de gastronomia, vocês podem utilizar. Isso daí é só uma indicação de material de apoio. Entendi. Tá bom. Obrigada. Então, tá bom. Tranquilo, pessoal? Podemos seguir, então? Então, eu vou interromper a gravação e aí eu começo de novo, certo?